E o que seria, então, para Gramsci, o intelectual orgânico, ou os intelectuais orgânicos? E esses sujeitos, esses indivíduos, seriam aqueles oriundos da classe a qual eles pertencem, né? Que é ali que ele trata desse intelectual, principalmente o que se origina da classe operária, né? E por esse intelectual será a maior classe constituinte das sociedades, né? Assim como em outras classes que também têm os seus intelectuais. Esse é o ponto-chave, digamos, o ponto crucial da definição do Gramsci sobre o que ele entende por e considera como intelectual orgânico. Então, o intelectual orgânico seria, no pensamento do Gramsci, o intelectual da classe operária, né? Aquele que teria uma formação diferente das outras classes, né? Seja a burguesia, a classe média e assim por diante. E esses intelectuais têm uma formação dita por Gramsci como sendo uma formação que manteria a condição de dominante em relação a essa superestrutura da classe dominante. E o intelectual orgânico tende de ser aquele que deve, por motivo de sua origem, manter-se íntegro e não se deixar corromper pelo contato sofrido com os intelectuais das demais classes, né? Particularmente da classe dominante. Então, segundo Gramsci, existem duas formas de intelectuais que merecem destaque na abordagem que ele traz na obra, né? Porque, primeiro, que são os que representam os interesses das classes que detêm o poder econômico e o poder político. A exemplo, os senhores feudais, que posteriormente os empresários, os comerciantes, e a segunda forma de intelectual, que seriam os intelectuais eclesiásticos, né? Que durante muito tempo eles exerceram uma grande influência em todas as camadas sociais e determinaram os rumos das políticas sociais e as políticas econômicas das diferentes sociedades. Tem uma passagem no livro Os Intelectuais e Organização da Cultura, onde o Gramsci exemplifica essa ideia de que todos os seres humanos são intelectuais. É quando ele diz o seguinte, nas palavras do Gramsci: todos os homens são intelectuais. Poderia dizer, então, mas nem todos os homens desempenham na sociedade a função de intelectuais. Fica claro e observar e perceber de que lugar o Gramsci falava quando chama a atenção do que o ser humano em si é o intelectual, né? Ele trata muito bem, demonstrando que existe aqueles intelectuais que trabalham mais que fazem trabalhos manuais, né? Voltado mais para questões mais práticas, e aqueles intelectuais que são os cientistas sociais, pensadores, e eles têm uma atuação diferente na sociedade comparando com aqueles intelectuais que trabalham mais partes mais manuais. E o Gramsci, já entrando no capítulo sobre a organização da escola e da cultura, o Gramsci ele reitera a necessidade da constituição de uma escola única, né? O que ele chama de uma escola unitária, né? E essa escola unitária, ela tem que ter um sentido humanista, né? Que é destinada a desenvolver em cada sujeito uma cultura geral, né? Bem como educar para a vida. O que interessava o Gramsci na constituição da escola unitária e também os conteúdos desenvolvidos, trabalhados nessa escola, a formação dos sujeitos nessa escola, não apenas em acumular conhecimentos e reproduzir pensamentos de autores na Grécia, em Roma e assim por diante. Mas o que interessa
a formação desses sujeitos é justamente para formar cidadão, ou formar sujeitos que é consciente da sua cidadania e que possam transformar, libertar a sociedade. Ou seja, é uma escola criadora, libertadora e unitária. Para isso, para alcançar esse objetivo de não apenas a criação da escola unitária, também de promover esse modelo de educação, né, libertadora e criadora, o Estado tem um papel fundamental. Né? E o papel do Estado é assumir as despesas com os serviços públicos. Né? No final do texto, no terceiro capítulo, vocês perceberam muito claro isso. Quando ele fala sobre as bibliotecas, quando fala sobre os teatros, né, particularmente como elementos que promovem a cultura, né, e o Estado tem que proporcionar e promover esses elementos culturais para todos os cidadãos. Então, é na escola que o estudo e o aprendizado científico deve começar, né, sem restringir a produção de conhecimento, sem restringir o aprendizado apenas às universidades. Ou seja, a escola tem um papel fundamental nesse sentido. E a escola única, unitária para o Gramsci, né, deve ser uma escola que desenvolva a autonomia dos alunos. Né? É a partir dali que ele vai descrever um pouco sobre a estrutura da escola unitária, né? Os conteúdos que devem ser trabalhados, quando ele coloca quantos anos deve durar o primeiro grau, né? que é a primária, quantos anos devem durar o segundo grau, que é o elementar, os conteúdos que devem ser discutidos, as ciências naturais e assim por diante. Né? Gramsci descreve o Estado, né, como educador. O papel do Estado deve ser um instrumento da educação. Né? E o Estado deve ser pensado, utilizado para educar, na medida em que tende precisamente a criar um outro tipo ou nível de civilização. Então, o Estado é um instrumento de racionalização. Né? Ele atua, ele pressiona, ele incita, ele suscita, pune, ele cria condições e modo de vida. Portanto, o Estado deve ser um modelo para a transformação da sociedade. Né? Deve oferecer ferramentas para que essa transformação, essa criação da escola unitária aconteça. E é nesse contexto que o Gramsci atribui uma dupla função à escola, né? Que é numa perspectiva dialética. Primeiro, a de conservação, que é um processo de continuidade, e a de superação das estruturas capitalistas, que são as superestruturas da classe dominante, que é um processo de descontinuidade. E além disto, ele vai fazer uma revisão do conceito de Estado, né, dividindo o Estado em duas esferas. Primeiro, em termos teórico-metodológicos, né, pois ele compreende que ambos os processos eles caminham juntos, por mais que sejam duas esferas distintas. Né? O primeiro, que é a sociedade política, né, é onde se concentra o poder repressivo da classe dirigente, né, e a sociedade civil, né, é onde se busca obter o consentimento dos governados, através da difusão de uma ideologia unificadora. É através dessa sociedade, dessa segunda esfera, né, que é a sociedade civil, que assegura a manutenção da estrutura de poder, né, que é o Estado. Então, assim, a princípio, o princípio da escola única, da escola unitária, que o Gramsci traz no texto, né, não diz respeito a uma escola igual para todos. Né? Não foi a pretensão, digamos, do Gramsci quando ele formula essa questão no texto. Né? Porque não seria porque a escola unitária e única não tende a ser igual para todos.
porque a própria igualdade ela é colocada como resultado do processo, né? Mas uma escola unitária, ela deve proporcionar a todos os seres humanos o acesso ao conhecimento, ou seja, o acesso igual ao conhecimento, de acordo com as necessidades de cada sujeito e de cada sociedade, né? Com as suas respectivas realidades históricas, e a partir disso, a escola proporcionará a todos a condição de se tornar dirigentes. Então, para ir concluindo um pouco essa introdução, digamos, essa contextualização do texto do Gramsci, né, eu acredito que isso pode dar muito pano para a manga, como se diz, né, vocês podem aproveitar para entender um pouco a proposta do Gramsci nesse texto, né, sobre a escola unitária, os intelectuais, a organização da cultura, esse contexto no qual está inserido, né? Então, ele vai dizer o seguinte, né? A escola unitária é uma junção, digamos, é uma relação entre o teórico e o prático, entre o manual e o intelectual. A partir disso, que ele vai trazer alguns modelos, digamos, de escolas e alguns métodos pedagógicos, né? Quando ele faz referência, no caso do sistema Dalton, né? Onde os alunos eles são livres para seguir as lições que eles desejam, e outros sistemas escolares que ele traz no texto também, que onde são sistemas que valorizem o conhecimento do aluno, né? Onde o professor ele busca tomar consciência da necessidade de aprender dos alunos. E no final ele traz uma série de questões que são tão pertinentes e importantes para iluminar a realidade atual da escola, digamos, e o sistema escolar no Brasil, particularmente quando se trata de um sistema, por exemplo, no caso do curso de licenciatura em Educação do Campo, que é voltada para o campo, né, para o meio rural, e onde há uma relação, digamos, pedagógicos implicados, onde muitos conteúdos eles vêm de cima para são pensados em contextos urbanos e discutidos em contextos rurais. Então, vocês percebem quanto é importante a contextualização da obra do Gramsci, né, a sua história de vida, para poder entender o lugar de onde ele está falando quando se trata dos intelectuais e a organização da cultura, particularmente quando ele fala da escola unitária. Eu acredito que seja válido essa introdução para vocês possam entender o contexto no qual a obra está inserida. Eu desejo para vocês boas leituras, né, uma boa semana e boas reflexões e bom debate no ambiente virtual de aprendizagem. Um grande abraço.